Bom dia a toda a amada igreja, Igreja Candeia, mais uma manhã, na presença do nosso Senhor Deus. Nós temos muita satisfação de, mesmo de forma online, né, podemos meditar na palavra do Senhor, de estarmos rendidos a Ele, de separarmos tempo para aprendermos mais sobre a Sua palavra. Vamos orar? Pai bendito, nós agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede, por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos concede a mais de vida, para vivê-lo, para engrandecer ao Senhor, para servir ao Senhor em todo tempo, em todo lugar, para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome. Ajuda-nos, ó Senhor, a compreender a tua palavra e nos ajuda sempre a vivê-la, a praticá-la com fidelidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje o assunto é sobre o batismo infantil. E para nós, o batismo, como já vimos na lição anterior, é uma expressão então formal, uma expressão pública de algo que nós cremos que o Espírito Santo está ali fazendo no íntimo. E nós também temos essa obrigação para com os nossos filhos. E já vimos, né, que não é o batismo que salva. O batismo, então, é um símbolo de algo que o Senhor faz ali no íntimo de cada um. Mas nós temos a obrigação de batizar nossos filhos e naquele momento ali expressando nosso desejo, nosso compromisso de ensiná-los, de educá-los na presença do Senhor. Razões para o batismo infantil. As crianças fazem parte do povo de Deus. Isto é um ensino claro nas Escrituras Sagradas, nós podemos ver isso desde o Antigo Testamento, por exemplo, em Deuteronômio 29, de 10 a 13. Hoje todos vocês estão diante do Senhor seu Deus, os chefes da tribo, os anciãos e os oficiais, todos os homens de Israel, as crianças, as mulheres e os estrangeiros que se encontram no arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para que entrem na aliança do Senhor, seu Deus, e no juramento que hoje o Senhor, seu Deus, está fazendo com vocês, para que hoje o estabeleça por seu povo, e ele seja o Deus de vocês, como ele lhes prometeu e como jurou aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Então, ali, naquele momento de renovação de aliança, expresso isso que as mulheres, os homens, as crianças, até os mais velhos, todos, cada um individualmente, todo o povo de Deus estava então naquele momento entrando em aliança com o Senhor. Vemos outros momentos também, Lucas 18, 16, aliás, desculpe, Gênesis 17, 7 a 10, Atos 2, 39, 1 Coríntios 7, 14, falando dessa questão da aliança sendo estendida a toda a casa, e claro, que também ali as crianças. Por esses textos percebemos então que as crianças fazem parte, elas participavam da aliança, eram alvo das promessas de Deus também. As promessas de Deus, as bênçãos de Deus, a comunhão com o Senhor, não é só para os adultos. Então, as crianças também são consideradas santas. A palavra santa, os santos, significa então separados. Então, as crianças são separadas também, as crianças dos cristãos são separadas para o estarem na presença do Senhor. As afirmações de Jesus sobre as crianças, né? Nós conhecemos muito bem o deixar vir a minhas crianças, né? Jesus, porém, disse, Mateus 19, 14, deixe os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Não é que criança já nasce salva ou é salva automaticamente, mas também elas necessitam de estarem sendo instruídas, sendo ali levadas ao Senhor Jesus, a conhecerem a palavra do Senhor, e elas também necessitam então se render, a converter-se ao Senhor Jesus Cristo. Elas são também impactadas pela palavra, são pelo Espírito Santo ali tocadas, para que elas compreendam, para que elas creiam no Senhor Jesus. Elas necessitam também disso, cada um individualmente. Existe continuidade entre o Antigo Testamento, o Israel do Antigo Testamento, e o povo do Novo Testamento, o novo Israel em Cristo, que é a igreja.
Todas as promessas de Deus são repassadas à igreja. Ela é chamada, então, no Novo Testamento, de Israel de Deus. Lá em Gálatas 6,16, e a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, nós somos o Israel de Deus, esse novo povo, um povo chamado, um povo separado para Cristo, por Cristo, para sermos, então, ovelhas ali do seu aprisco. Nós somos dele e para ele vivemos e para a sua glória estamos nesse mundo. As crianças no Antigo Testamento participavam de um rito chamado da circuncisão, que era ali, cortava-se o prepúcio ali das crianças, e era um símbolo, era um sinal realmente dessa participação, que eles também estavam inseridos ali no corpo, naquela congregação, no meio daquele povo que era o Israel antigamente. Era um símbolo então de introdução ao povo de Deus. O batismo é chamado por Paulo de circuncisão de Cristo. Colossenses 2:11. Nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, no Novo Testamento nós vemos que aquela circuncisão, que era o cortar ali o prepúcio, deixou de ser e passou-se uma nova circuncisão, uma circuncisão de coração, como é falado nas Escrituras, no Novo Testamento, onde Cristo realmente nos trabalha em nossas vidas. Ele nos separou, nos tirou do império das trevas e nos colocou no império da luz, no império, no seu povo. Ele nos enxertou, nos colocou nele, junto a ele. E os nossos filhos, uma vez que nós cremos e nós testemunhamos e nós os ensinamos, eles são também lhes é feita essa circuncisão graciosa em seus corações. O batismo de familiares, de famílias inteiras, é visto no Novo Testamento. Nós vemos, por exemplo, o texto em Atos 11, na casa de Cornélio. Em Atos 16 fala da casa de Lídia, o carcereiro. A casa de Crispo, em Atos 18:8. Estéfanas, em 1 Coríntios 1:16. E a mesma coisa se diz da casa de Onéciforo, Aristóbulo, Narciso. É totalmente improvável que quando convertesse ali, quando fala de casas, não tivesse nenhuma criança naquelas casas. Mas fala-se então que toda a casa creu ali, toda a casa cria e realmente se rende ao Senhor. Nós podemos ver isso em João 4:53, quando na cura de uma criança. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Ele e toda a sua casa creram. Então, quando fala de toda a sua casa, entende-se então que toda a casa ali era batizada no Novo Testamento. Todos se rendiam ao Senhor e isso incluía as crianças também. A responsabilidade dos pais. O batismo para as crianças não é uma bênção completa, mas um sinal. Então, não é que, como já disse, que vai salvá-las, mas é um compromisso que não elas fazem. Muitos falam assim: ah, ela é tão pequenininha, um bebê não pode ser batizado porque não pode fazer o compromisso, né? Mas a circuncisão, no Antigo Testamento, que era cortar o prepúcio, era feito no 8º dia de nascimento. Por acaso uma criança com 8 dias de nascimento, ela podia fazer esse compromisso por si mesma? Na verdade, então, o compromisso ali não era quando a criança, não era ela, mas os pais que estavam estabelecendo: olha, meu filho ainda é pequenino, mas eu estou assumindo o compromisso de ensiná-la a andar nos caminhos do Senhor. Eu vou ensiná-la a crer no Senhor, a amar o Senhor, a viver a sua vida honrando ao nosso Senhor Deus. E isso nós podemos ver em alguns textos. Provérbios 22:6.
Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Também Efésios 6:4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. 2 Timóteo 3,15. E que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esse texto é falado de Paulo falando a Timóteo, né? Olha, você desde pequenino, você foi ensinado ali pela sua a amar ao Senhor, foi ensinado sobre as sagradas letras, né? Sobre a palavra de Deus, Timóteo. Se a profissão de fé dos pais for apenas nominal, for apenas da boca para fora, isso vai afetar também a vida dos seus filhos. Porque uma vez que aquele pai não tenha compromisso com Deus, isso também vai ser ah, ali com a vida do próprio filho. O filho vai falar: meu pai não tem compromisso, minha mãe não tem compromisso, por que eu vou ter compromisso com Deus? Meu pai não honra, meu pai não ama a Deus de verdade, só vai lá na igreja, passa algum tempo ali, volta para casa, o comportamento dele é totalmente diferente do que a Bíblia fala. Então, por que que eu vou ter esse compromisso? Então, se um pai não cuidar de sua profissão de fé, certamente não vai cuidar dos seus filhos. Então, ah, é necessário que, que não seja apenas os pais não tenham apenas uma conversão nominal, né? Um ser um cristão nominal, mas um cristão de fato. Eu amo o Senhor, eu vivo para honrar o meu Senhor, eu creio na palavra dele, eu vivo a palavra dele e eu vou ensinar meus filhos também sobre a palavra do Senhor e a viver também na palavra do Senhor, a viver realmente o que tem aprendido nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. O compromisso dos pais de educar os filhos a crer no Senhor Deus, conforme o ensino bíblico, de ensiná-los a lerem a palavra de Deus. Então, é obrigação dos pais a, o propiciar, capacitar os filhos, então, a lerem. Então, levar a escola a ler é uma obrigação dos pais, mas os pais têm que pensar: olha, acima de tudo, é importante, mas acima de tudo, eu não estou levando meu filho para apenas ler alguns livros, mas para aprender e poder ler o livro dos livros, que é o livro do nosso Senhor Deus, a palavra dele revelada a nós, a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Então, nós devemos propiciar, capacitar nossos filhos a lerem, temos que orar com eles e por eles, temos que ser bons exemplos para os nossos filhos de fé, de piedade cristã. Devemos levá-los à igreja de forma assídua. Podemos levar o filho só em dia de festa, mas devemos levá-los continuamente. Assim como o pão de cada dia, nós devemos também alimentá-los continuamente em nossos lares, mas também na comunhão com o povo ali do Senhor, onde a palavra é expressa, é ensinada a todo o povo também, para que eles aprendam e tenham temor, tenham amor, tenham dedicação, que honrem ao Senhor, demonstrem amor e respeito com as coisas do Senhor Deus. Então, concluindo, o batismo de crianças tem implicações para os pais, para a igreja e para os próprios filhos. Para os pais, a fé dos pais crentes é importante, porque vai afetar na vida dos filhos. Se os pais forem testemunharem, forem bons exemplos, seus filhos certamente aprenderão isso. Portanto, a fé dos pais é fonte de bênção para os seus filhos, estabelecendo assim vínculo para com a igreja do Senhor Jesus. Também a igreja tem uma função, tem um compromisso. Ela tem um compromisso que não pode ser dissolvido, não pode ser rompido, de auxiliar os pais, dando exemplo de fé e vida para os filhos uns dos outros ali. Então, todos nós devemos dar exemplo de vida, de conduta para os filhos dos nossos irmãos em Cristo também. Nós devemos cuidar
dali da fé, de ensiná-los também. Nós, como igreja, devemos ser essa bênção para os filhos dos nossos irmãos em Cristo. Os filhos têm um compromisso, têm também ali, pelo batismo, são inclusos na família de Deus. O batismo lhes servirá sempre de incentivo. Então, eles foram separados, eles serão ensinados, mas posteriormente, quando eles crescerem, eles vão ali poderem confessar, professar sua fé publicamente. Então, vão fazer sua pública profissão de fé. Eles vão falar: olha, os meus pais me ensinaram sobre o meu Deus, os meus pais me ensinaram sobre a palavra e me ensinaram a viver essa palavra, testemunharam, foram bons exemplos disso e eu creio no que a Bíblia diz, eu creio no Senhor Jesus. E hoje eu quero dizer que eu amo ao Senhor Jesus e eu creio e vou viver a palavra do Senhor todos os dias da minha vida. Então, esse deve ser um alvo das nossas vidas, realmente, de que os nossos filhos venham posteriormente a publicamente professarem sua fé e viverem de fato, de verdade, um compromisso com o nosso Senhor Deus. Isso é o batismo. Então, o batismo não é só uma aguinha ali na cabeça da criança, mas o batismo, quando os pais o fazem, ali apresentam seus filhos para serem batizados, eles estão assumindo um compromisso de sempre guiarem os seus filhos a temerem, a amarem o nosso Senhor. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Esperamos que logo, ali juntos, naquele nosso local todo especial, nosso local de culto, ali na Igreja Candeia, ali naquele local, ali no Orlando de Moraes. Aliás, né? A Igreja Candeia somos nós, povo de Deus. Mas aquele localzinho que o nosso Deus nos colocou. Já está quase tudo pronto. Já pintou, já fez a questão organizou ali a questão da parte elétrica. Já estamos quase voltando ao nosso lugarzinho ali, todo especial e feito com muito carinho para todos os irmãos. Então, oremos, peçamos ao Senhor também que não seja só aquele local bonito para nós estarmos ali, mas que muitos outros venham a estar ali, toda a sua casa, velhos, crianças, idosos, mulheres, homens, muitos e muitos, a estarem ali para louvarem e engrandecerem o nome do Senhor. Um grande abraço. Tchau, tchau.